Olá, eu te dou boas-vindas a mais um vídeo do Pequena Vizinhança. E esse vídeo será um vídeo de revisão sobre uma épica história. A história de Telu versus Encanis. O deus Telu, que é o deus da igreja teliniana, contra Encanis, o pior demônio que já existiu e já passou pelos quatro cantos. E que guarda diversas teorias sobre quem ele pode ser. Será que Encanis é Gris? Será que Encanis é o Kithai? Será que Encanis é Heilax? Dentro desse vídeo vocês terão duas partes. Uma primeira parte que é um infográfico com um resumão visual do que a história se trata. E vocês irão reparar que dentro dessa história tem diversas coisas que nos chamam a atenção. Primeiro, Encanis e seus demônios seriam do mundo Fey, do mundo dos encantados? Por que ele faz som de cobras? Qual é a importância do som do sino nessa narrativa? Quais foram as 8 cidades que Telu perseguiu Encanis? São as mesmas cidades da Guerra da Criação? Agradeço demais pela visualização de vocês. A gente acabou de atingir a marca de 600 inscritos e isso é muita coisa para mim, e eu venho aqui pessoalmente agradecer de verdade mesmo, a todas as pessoas que comentam no vídeo e assistem. Basicamente é isso. E é assim, com essas perguntas e essa introdução, que eu dou início ao vídeo de hoje. Para esse vídeo, eu montei um infográfico para ajudar a compreender ainda mais a história de Telu versus Encanis. Eu dividi a linha do tempo em duas partes. A primeira parte, para situar o mundo em que Telu vive como Menda no mundo mortal. Se dá da seguinte maneira: Trepes diz que essa história se passa há mais ou menos 1000 anos atrás. Não existia igreja teliniana naquela época, e o mundo era um mundo ruim, cheio de guerras, pragas e fome. E um certo dia, uma dessas mulheres do mundo mortal era observada por Telu, pois ela era diferente. Ela se chamava Perial, e seu coração era puro. Um dia, Telu a visitou em um sonho, e Perial o desafiou, e disse que Telu não compreendia o mundo dos mortais, e assim Telu aceitou o desafio proposto e se materializou no mundo mortal como Menda. No dia seguinte, Perial acordou de seu sonho e sabia que aquele sonho não era comum. Tanto que alguns dias se passaram e ela engravidou-se de Menda, Telu em sua forma mortal. Porém, a gravidez e o crescimento de Telu foram muito acelerados, o que causou muito espanto em seus vizinhos. Até que um dia, um desses vizinhos, Rengen, o ferreiro da cidade, junto com vários outros daquele vilarejo, foram até a casa de Perial para confrontá-la e seu filho, Menda, sobre um possível nascimento de um menino que teria sangue de demônio. Porém, Menda, que era Telu, se apresenta como Telu em sua versão mortal e lhes oferece um caminho diferente daquele que o mundo mortal vinha vivendo com os demônios. E assim, ele faz isso por todas as cidades mortais durante 7 anos. E aqui eu finalizo a primeira parte da linha do tempo para melhor compreensão desse vídeo de hoje. Esta é uma história de muito tempo atrás, antes de qualquer um de nós nascer, antes de nossos pais nascerem. Foi há muito tempo. Talvez uns 400 anos. Não, mais que isso. Provavelmente 1000 anos. Ou talvez nem tanto assim. Era uma época ruim no mundo. As pessoas andavam famintas e doentes. Havia períodos de fome e grandes pragas. Havia muitas guerras e outras coisas ruins na época, porque não existia ninguém para impedi-las. Mas a pior coisa desse período é que viviam demônios pela terra. Alguns eram pequenos e encrenqueiros, que aleijavam cavalos ou azedavam leite, mas muitos eram ainda piores.
Havia demônios que se escondiam no corpo dos homens e os faziam adoecer ou enlouquecer, mas esses ainda não eram os piores. Havia demônios que eram iguais a grandes feras, que estraçalhavam os homens enquanto eles estavam vivos e gritando. Mas esses também não eram os piores. Alguns demônios roubavam a pele dos homens e a usavam como roupas, mas nem esses eram os piores. Havia um demônio que ficava acima dos demais. Em Canis, a escuridão devoradora. Por onde quer que ele andasse, seu rosto era ocultado pelas sombras, e os escorpiões que o picavam morriam da podridão em que haviam tocado. Telu, que tinha feito o universo e era o senhor de tudo, observava o mundo. Viu que os demônios dominavam o mundo dos homens, que os estraçalhavam. Alguns homens Telu salvou, mas muito poucos, porque Telu era justo e muitos homens não eram dignos. E nesse tempo, os homens agiam por puro egoísmo e não ajudavam o próximo. E por isso, Telu estava infeliz. Ele havia criado um mundo para que os homens vivessem em um bom lugar. Naquela época, ainda não havia igreja teliniana. Porém, os homens e as mulheres que habitavam aquele mundo conheciam Telu. Mas até mesmo esses que conheciam eram iníquos e por isso Telu não os ajudava. Porém, após anos observando o mundo dos homens, Telu notou a presença de uma mulher que era pura de coração. Seu nome era Perial. Quando criança, fora criada por sua mãe para saber quem era Telu. E mesmo Perial vivendo diante de circunstâncias muito difíceis, continuava a rezar para os outros. Nunca Perial rezava por si mesma. E Telu passou anos a observá-la. E mesmo com a vida difícil, atormentada por homens e demônios, Perial não maldizia o nome de Telu. E assim ele continuou a observá-la por anos. Assim, uma noite Telu a visitou em sonho. Postou-se diante dela, parecendo inteiramente feito de fogo ou luz solar. Apareceu-lhe em todo o seu esplendor e lhe perguntou se sabia quem ele era. Certamente, disse a mulher. Sabem, ela estava muito calma com aquilo, pois achava estar apenas tendo um sonho estranho. É o senhor Telu. Ele assentiu com a cabeça e indagou se Perial sabia por que ele fora visitá-la. Perial então pediu para que Telu ajudasse seus vizinhos Débora e Losel, mas Telu os conhecia e eles eram iníquos, e por isso não mereciam sua ajuda, como o vilarejo que Perial vivia. E apesar disso, Perial se manteve firme e pediu ajuda para eles. E disse uma frase marcante para Telu. O que se pode esperar das pessoas quando seus vizinhos são demônios? Telu ouviu aquelas sábias palavras, mas respondeu para Perial que a humanidade era má e que para isso só restava o castigo. Acho que o Senhor entende muito pouco do que é ser humano, e eu os ajudaria assim mesmo, se pudesse, retrucou ela resoluta. Pois assim farás, disse Telu, e estendeu a mão para pousá-la no coração de Perial. Quando a tocou, a mulher se sentiu como se fosse um grande sino dourado que tivesse acabado de fazer soar sua primeira nota. Abriu os olhos e compreendeu que aquilo não fora um sonho normal. Por essa razão, Perial não se assustou ao descobrir que estava grávida. Sua gravidez durou apenas 3 meses e ela deu à luz a um menino de olhos negros e cabelo negro. Ela o chamou de Menda, mas Menda era um bebê e um menino muito diferente. Com 1 ano ele já engatinhava, com 2 ele já sabia andar. Mas Perial não se assustava, porque ela sabia que era uma dádiva de Telu. Mas Perial sabia que aquela dádiva não seria bem vista por seus vizinhos e por isso se escondeu com Telu dentro de sua casa. Mas a cidade era pequena e logo os moradores sentiram medo do menino. Aos 2 meses, Menda já havia atingido a idade adulta,
Menda, sim, era visto como um filho de demônio com Perial. E mesmo essas coisas sendo comuns naquela época, as pessoas ainda se assustavam. Assim, todos se reuniram no primeiro dia da 7ª onzena e se dirigiram à casinha minúscula em que Perial morava sozinha com o filho. O ferreiro da cidade, cujo nome era Rengen, liderou-os. "Mostre-nos o menino", gritou. Mas não houve resposta na casa. "Traga o menino aqui fora e mostre que ele é apenas uma criança humana." A casa permaneceu em silêncio, e embora houvesse muitos homens no grupo, nenhum quis entrar numa morada em que talvez estivesse o filho de um demônio. Assim o ferreiro tornou a gritar: "Perial, traga o pequeno Menda aqui fora, senão vamos incendiar sua casa com vocês aí dentro." A porta se abriu e saiu um homem. Ninguém o reconheceu, porque embora fizesse apenas 7 onzenas que ele saíra do ventre materno, Menda parecia um rapaz de 17 anos. Tinha um porte alto e orgulhoso, com cabelos e olhos negros como carvão. "Sou aquele que presumi ser Menda", disse, com uma voz potente e grave. "O que quereis de mim?" E ao ouvir a voz de Menda pela primeira vez, Perial a reconheceu de seu sonho e se assombrou. Rengen o confronta quanto ao nome Menda e segura firmemente o seu martelo, pois sabia que era comum naquela época demônios se vestirem de homens. Menda assim responde que sim, era filho de Perial, mas não era um demônio. E assim Rengen pede para que Telu toque o martelo, que era feito de ferro, pois ele bem sabia que demônios não gostavam de ferro frio e fogo puro. Aquele que não era Menda deu um passo à frente, tocou o martelo e nada lhe aconteceu. E assim Perial chorou. "Não sou Menda, apesar de ser esse o nome que minha mãe me deu. Sou Telu, o Senhor de todas as coisas. Venho libertar-vos dos demônios e da maldade de vossos corações. Sou Telu, filho de mim mesmo. Que os iníquos ouçam minha voz e tremam." E eles tremeram. Mas muitos se recusaram a acreditar. Chamaram-no de demônio e o ameaçaram. Disseram palavras ríspidas, assustadas. Alguns atiraram pedras e o xingaram, e cuspiram nele e em sua mãe. E isso zangou Telu, e ele poderia ter os matado. Porém Perial repetiu a mesma pergunta: "O que mais se pode esperar de um homem que tem demônios como vizinhos? Até o melhor cão pode morder se for chutado o suficiente." Telu assim olhou para Rengen por cima de suas mãos e compreendeu as profundezas de seu coração. "Rengen, filho de Engen, tens uma amante a quem pagas para se deitar contigo. Alguns homens te procuram em busca de trabalho, e tu os enganas ou roubas. E embora rezes em voz alta, não acreditas que eu, Telu, tenha criado o mundo e zele por todos que aqui vivem." Ao ouvir isso, Rengen empalideceu e deixou cair o martelo, pois o que Telu lhe disse era verdade. Telu olhou para todos os homens e mulheres presentes, perscrutou-lhes o coração e falou do que viu. Todos eram iníquos, tanto assim que Rengen estava entre os melhores. Depois, Telu riscou uma linha no chão da estrada entre ele e aqueles que tinham ido até lá. Esta estrada é como os meandros do curso da vida. Há 2 trilhas a seguir, lado a lado. Cada um de vós já viajou do lado de lá. Agora tendes que escolher: ficai em vossa própria trilha ou passai para a minha. Mas a estrada é a mesma, não é? Continua indo para o mesmo lugar, disse alguém. Sim. O que há no nosso lado da estrada? Sofrimento, disse Telu, com a voz dura e fria como pedra. Castigo. E do seu lado? Por ora, sofrimento, respondeu Telu no mesmo tom. Castigo agora por tudo o que fizeste. Isso é inevitável, mas também estou aqui. Esta é a minha trilha. Como faço para atravessar? Lamenta, arrepende-te e venha a mim.
Rengen então cruzou a linha e se colocou ao lado de Telu. Telu se abaixou, pegou o martelo caído no chão e golpeou Rengen 3 vezes, como um chicote. E depois do terceiro golpe, Rengen caiu de joelhos no chão, tamanha sua dor. Mas Telu colocou o martelo no chão e olhou novamente para Rengen. Ele havia sido o primeiro a atravessar, e por isso Telu estava orgulhoso. Como Rengen era corajoso, agora seu nome não era mais Rengen, e sim Wereth, o que forja o caminho. E após isso, Telu o abraçou, tirando quase toda sua dor, mas não totalmente, pois o castigo era inevitável. E um a um, daqueles homens e mulheres foram atravessando a linha, e da mesma forma Telu os golpeou. Telu se abaixava, conversava com cada um, dava-lhes um novo nome, diminuindo-lhes a dor. Muitos tinham demônios dentro de si, que saíam após o golpe do martelo. Algumas até dançavam de alegria pelas coisas terríveis que haviam sido libertas. No final, 7 permaneceram do outro lado da risca. Telu lhes perguntou 3 vezes se queriam atravessá-la, e 3 vezes elas recusaram. Depois da terceira pergunta, Telu saltou sobre a linha e desferiu em cada uma um grande golpe, prostrando-as no chão. Nem todas essas pessoas eram homens. No quarto houve o som de ferro se esfriando e o cheiro de couro queimado. Ele era um demônio, vestido na pele de um humano. Quando ele foi revelado, Telu o agarrou e o partiu com suas mãos, maldizendo o nome do demônio e mandando-o de volta às trevas externas, morada daqueles de sua espécie. Os outros 3 eram homens, embora demônios lhe fugissem do corpo. Ao terminar, Telu não os abraçou para diminuir suas feridas. A segunda linha do tempo que construí é sobre a perseguição de Telu e Encanis. Encanis era o pior demônio que ali vivia, e ele destruía cidades. Telu, então, passou pelo mundo mortal em todo, e faltava-lhe Encanis, o pior demônio que existira no mundo. Telu, assim, foi cada vez mais se aproximando de Encanis, até que um dia Encanis viu-se tão perseguido e tão perto de Telu, que foi para uma cidade muito grande e a destruiu. Telu não chegou a tempo de salvar essa cidade. E aqui eu coloquei como dia 0, porque na própria história, essa cidade ela não é considerada o primeiro dia. E é interessante porque, como nós sabemos, o calendário aturense tem 11 dias. E a partir desse dia 0, a partir daí, a gente vai começar a conversar sobre os dias do calendário do Império Aturense. Durante os dias 1 aos dias 6, Encanis destrói, além da primeira cidade, mais 6 cidades. E Telu não consegue salvá-las. Porém, Telu salva uma 8ª cidade no 7º dia, o Shain, e é por isso que a igreja teliniana celebra o 7º dia, o número 7, um número da sorte. No dia 8, Telu salta sobre Encanis e com o seu martelo ele inviabiliza Encanis. Assim, ele carrega o corpo de Encanis e no dia 9 chega a Atur, a grande cidade de Atur, e faz com que toda a população daquela cidade junte o ferro, todo o ferro que aquela cidade possuía, para ele construir uma imensa roda de ferro. E assim, na manhã do dia 10, a roda está pronta, e Telu prende Encanis nessa roda de ferro, e pede para que os moradores daquela cidade cavassem uma cova, uma grande cova, e fizessem uma fogueira cheia de sempre-verdes, a mesma planta que eles usam na comemoração do Festival do Solstício de Inverno. E por fim, no dia 11, Encanis consegue quase fugir da roda. Porém, Telu, em toda sua força e justiça, pula para dentro da fogueira e prende Encanis na roda. E assim, os dois se queimam nessa fogueira no dia 11, também chamado de Dia do Luto, que é o luto pela morte de Telu no mundo mortal. Espero que vocês aqui para frente gostem da história. No dia seguinte, partiu para concluir o que havia iniciado.
Andou de cidade em cidade, oferecendo a cada vilarejo encontrado a mesma escolha que oferecera antes. Os resultados foram sempre os mesmos. Uns cruzaram a linha, outros ficaram. Alguns não eram homens, e sim demônios, e estes ele destruiu. Mas houve um demônio que escapou de Telu, Encanis, cujo rosto ficava todo na sombra. Encanis, cuja voz era como uma faca na mente dos homens. Toda vez que Telu parava para oferecer aos homens a escolha do caminho, Encanis tinha acabado de passar por lá, matando a lavoura e envenenando os poços, impelindo os homens a assassinarem uns aos outros e a roubarem crianças de suas camas durante a noite. Em 7 anos, Telu percorrera o mundo inteiro. Ele expulsara os demônios que atormentavam o mundo dos homens. Todos, menos um. Encanis. Encanis sozinho valia por 1000 demônios. Causava destruição e caos por onde passava. E assim Telu perseguia e Encanis fugia. Em pouco tempo, Telu ficou dias do demônio, depois 2, depois meio-dia, até chegar tão perto que sentia o frio de sua passagem e podia enxergar onde ele pusera as mãos e os pés, pois esses lugares ficavam marcados por uma camada fria e negra de gelo. Encanis sabia que estava sendo perseguido e foi para uma cidade grande. O Senhor dos Demônios arruinou aquela cidade, na esperança de Telu se demorar por lá. Mas o deus andarilho parou apenas para dar instruções a sacerdotes. Durante 6 dias, Encanis fugiu, e 6 grandes cidades foram destruídas. No 7º dia, porém, Telu se aproximou antes que ele pudesse arruinar a cidade, e ela foi salva. É por isso que para a igreja 7 é um número de sorte, e celebram o Chaen. Encanis se viu pressionado e dedicou todo o seu pensamento à fuga. Mas no 8º dia, Telu não parou para dormir nem comer. E foi assim que, ao final do dia da cega, pôde alcançá-lo. Saltou sobre o demônio e o golpeou com seu martelo de forja. Encanis desabou como uma pedra, mas o martelo de Telu se despedaçou e ficou caído na poeira da estrada. Telu carregou o corpo inanimado do demônio durante toda a longa noite e na manhã do 9º dia chegou à cidade de Atur. Quando os homens o viram carregando a forma inerte do demônio, acharam que Encanis havia morrido. Mas Telu sabia que isso não era coisa fácil de fazer. Nenhuma lâmina ou golpe simples poderia matá-lo. Nenhuma cela com grades poderia mantê-lo encerrado com segurança. Por isso, levou Encanis para a ferraria. Pediu ferro e as pessoas levaram todo o que possuíam. Apesar de não ter descansado nem provado um pedacinho que fosse de comida, Telu trabalhou durante o 9º dia inteiro. Com 10 homens acionando os foles, forjou a grande roda de ferro. Trabalhou a noite toda e, ao ser tocado pela primeira luz da manhã do 10º dia, martelou a roda pela última vez e ela ficou pronta. Toda batida em ferro negro, era mais alta do que um homem. Tinha 6 raios, todos mais grossos que o cabo de um martelo, e o seu aro tinha 1 palmo de largura. Pesava o equivalente a 40 homens e era gélida quando tocada. O som de seu nome era terrível e ninguém podia proferi-lo. E assim Telu reuniu várias pessoas e as fez cavar um grande fosso no centro da cidade, com mais ou menos 5 por 6 metros de largura e profundidade. Ao nascer do sol, Telu deitou Encanis sobre a roda. Ao primeiro contato com o ferro, Encanis se mexeu. Telu então martelou Encanis na roda, com uma força de cada prego inimaginável. E assim Encanis se moveu, pois a sua pele ao tocar o ferro doía, ardia, como pontas e facadas. Só que para Telu, esse som era uma melodia, e por isso deitou e dormiu. Telu assim acordou no final do 10º dia. Com grande esforço, colocou a roda encostada em uma árvore próxima, e ao se aproximar, Encanis o xingou de línguas que ninguém ali conhecia.
Nessa noite, houve uma comemoração. Telu mandou os homens cortarem uma dúzia de sempre-verdes para fazer uma fogueira no fundo da grande cova que tinham cavado. Durante a noite inteira, o povo da cidade cantou e dançou em volta da fogueira ardente. As pessoas sabiam que o último e mais perigoso dos demônios do mundo tinha sido finalmente capturado, e durante toda a noite, Encanis ficou pendurado em sua roda, imóvel como uma cobra, a observar a população. Ao chegar a manhã do 11º dia, Telu se dirigiu a Encanis pela terceira e última vez. O demônio parecia desgastado e feroz. Tinha a tez macilenta e os ossos pressionando a pele, mas seu poder ainda o cercava como um manto negro, ocultando-lhe o rosto na sombra. Encanis, disse Telu, esta é tua última chance de falar. Faze-o, pois sei que isso está em teu poder. Senhor Telu, não sou Encanis, retrucou o demônio. Por um breve momento sua voz foi de fazer dó, e todos que o ouviram se sentiram penalizados e tristes. Em seguida, porém, ouviu-se um som de ferro sendo temperado e a roda vibrou como um sino. O corpo de Encanis se arqueou dolorosamente diante desse som, depois pendeu dos pulsos, amolecido, e o retinir da roda se extinguiu. Não tentes nenhum truque, ser das trevas. Não digas mentiras, falou Telu com severidade, seus olhos negros e duros como o ferro da roda. O que então? Sibilou Encanis, numa voz de pedra raspando pedra. O que é? Sejas tu destroçado e estilhaçado. O que queres de mim? Tua estrada é muito curta, Encanis, mas ainda podes escolher um lado para viajar. Encanis riu. Tu me darás a escolha que ofereces ao gado? Pois bem, então passarei para o teu lado do caminho. Eu lamento e me arrependo. A roda tornou a reverberar como o dobre longo e profundo de um grande sino. Encanis jogou novamente o corpo retesado contra as correntes e mais uma vez o som de seu grito abalou a terra e estilhaçou pedras no raio de 1 quilômetro em todas as direções. Ao cessarem os sons da roda e do grito, Encanis ficou pendurado em seus grilhões, arfante e trêmulo. Eu te disse para não mentires, Encanis, reiterou Telu implacável. Pois então que seja o meu caminho, berrou o demônio. Não me arrependo. Se pudesse escolher novamente, eu só mudaria a rapidez com que corri. Teu povo é como o gado de que minha gente se alimenta. Corroído e despedaçado sejas. E assim, Telu ergueu a roda e jogou Encanis dentro daquela grande fossa cavada. Havia brasas e cinzas das sempre-verdes. Mesmo não tendo contato diretamente com o fogo, já que a roda estava por baixo, o calor era tão intenso, ele viu suas roupas desmancharem e carbonizarem. E Encanis lutou, pois naquele momento ele estava começando a sentir sua pele também carbonizar. Mas uma coisa permanecia, seu rosto oculto nas sombras. E Encanis se calou. E foi nesse momento de silêncio que Encanis se soltou. Soltou um dos braços da roda. E com isso, Encanis gargalhou e libertou a sua segunda mão. Mas antes que Encanis pudesse fazer qualquer outra coisa, Telu pulou dentro da fossa e segurou o corpo de Encanis na roda. Encanis gritou de fúria e incredulidade, pois embora fosse empurrado de volta para a roda ardente e apesar de perceber que a força de Telu era maior que a das correntes que ele havia rompido, viu que Telu ardia em chamas. Tolo! Exclamou num grito de dor. Morrerás aqui comigo. Deixa-me partir e ficar vivo. Solta-me e não te perturbarei mais. E dessa vez a roda não tiniu, porque Encanis estava realmente apavorado. Não, disse Telu. Teu castigo é a morte. Tu te submeterás a ele. Tolo, insano, gritou Encanis, debatendo-se inutilmente. Arderás nas chamas comigo, morrerás como eu. As cinzas tudo retorna, e assim também esta carne queimará. Mas eu sou Telu, filho de mim mesmo, pai de mim mesmo, aquele que foi e que será. Se sou um sacrifício, sou unicamente um sacrifício a mim mesmo,
E se necessitarem de mim e me invocarem da maneira apropriada, retornarei para julgar e punir. E assim Telu o manteve preso à roda ardente, e nenhuma das ameaças ou gritos do demônio o demoveu minimamente. Desse modo, Encane se foi deste mundo, e com ele foi Telu, que era Menda. Ambos queimaram até se transformar em cinzas na cova de Ator. É por isso que os sacerdotes telinianos usam mantos cinzentos, e é assim que sabemos que Telu se importa conosco, zela por nós e nos mantém a salvo.